bem-vindos ao podcast Pode Testemunhar, esse quadro do canal Lena Hanselmann, que sou eu, onde eu trago pessoas incríveis com testemunhos incríveis que vão edificar muitas vidas. Então já se inscreve aqui no canal, aperta o botão do like para ajudar o nosso conteúdo a se espalhar aqui no YouTube. E você sabia que você pode ser um apoiador do nosso canal? É só você ajudar pela chave Pix apoie@lenahanselmann.com.br, porque o nosso canal não é monetizado. Então quem puder, ajude a gente a seguir com essa nossa missão. E eu tenho certeza que vocês vão se emocionar muito com o testemunho de hoje também. Deus está olhando para esse filho com muito orgulho. Com vocês, Isaías Mendonça de Oliveira, esse filho tão amado e que mergulhou de cabeça na palavra do nosso Senhor. Isaías, muito obrigada. Muito obrigada por você ter vindo. Eu me sinto muito honrada em ter alguém com tamanho conhecimento que você tem, porque a propaganda foi grande. Não tinha como não te convidar, porque é muito bom a gente poder compartilhar com outras pessoas conhecimento da palavra. Então, obrigada por você ter vindo, me sinto muito honrada, viu? Então, eu que agradeço aí pela consideração, né? Espero que não exageraram, né? Porque muitas pessoas, né, questionam, né? Falam assim, o Isaías sabe. Mas eu muitas vezes eu acho que eu não sei, entendeu? Eu tô sempre... Porque a gente tá sempre aprendendo. Sempre. Parece que a palavra de Deus, né, é um universo infinito. A gente ainda se admira com pessoas que têm conhecimento, porque a impressão é que, pelo menos a impressão, né, que a gente não alcançou, né, esse entendimento, esse conhecimento, né? Então, é isso, né? A gente nunca para, né? Essa questão, a gente nunca pode parar, né? Sempre tem alguma coisa a mais para a gente aprender, entender, Sim. Até mesmo entender, né? Tem coisas que a gente nem tem segurança para dizer, afirmar categoricamente, é isso. E ter humildade, né? De saber que está ali aprendendo todos os dias, né? Exatamente. Hoje no devocional, tem um trecho assim que eu queria muito falar para você. O devocional que a gente faz é o Experiências com Deus. Para quem não conhece, a nossa Comunidade da Graça faz esse devocional do Carlito Paz. E tem um trecho que diz assim: os meios que Deus usa para se comunicar conosco não têm tanta importância. O importante é que Ele se comunica. E eu creio que hoje Deus está conversando comigo, com você, com todo mundo que está assistindo, mas principalmente através de você, sabe? Na hora que eu li isso, eu falei, gente, é isso. Deus vai falar com a gente através de Isaías. Porque alguém que tem essa paixão que você tem pela palavra do Pai e vontade e sede de conhecer cada vez mais, é Deus, sabe? Que está ali dentro de você e falando com as pessoas. Então, realmente, não importa como, mas importa o que ele fala. Sim. Então, eu estou aqui preparada para escutar tudo que você tem para dizer. E a principal pergunta que eu queria começar é como que veio essa paixão, essa sede pela palavra do Pai? Eu ainda novo convertido, muito embora a gente tenha conhecimento do Evangelho, desde que entende por gente no mundo, né? Algum entendimento, né? Uhum. É sobre que existem dois destinos, né? Que você tem que ter fé em Deus, em Cristo, né? Isso desde que a gente se entende por gente, né? E foi uma longa experiência de vida, de peregrinação. Desde criança visitava uma igreja, visitava outra. Então a gente sempre foi ligado, vamos dizer, à religiosidade, no mínimo, né? Uhum. Mas quando eu me converti definitivamente, porque ainda adolescente eu tive experiências com Deus, só que aquilo se desvaneceu, né? Eu me afastei de tudo aquilo. Daí com 16... Você tinha que idade que você se afastou? Era adolescência, 11, 12 anos. O que te pescou? Eu tive umas experiências com Deus, só que eu não cultivei aquilo que Deus colocou em mim, né? Uhum. Porque a vida cristã é isso, né? A gente tem que cuidar daquilo que Deus colocou em nós e sempre estar buscando renovação, né? Se aproximando de Deus. E foram coisas mínimas do mundo. Foi o mundo mesmo que me atraiu, né? A amizade, né? Os amigos. E algumas coisas que, na época, o entendimento... isso é pecado. Então, eu tô na igreja, por exemplo, jogar bola, né?
não podia jogar bola. Entendia isso, né? Até aprendi isso, né? Mas hoje a gente sabe que não é bem assim as coisas, né? Quando eu me converti e me batizei, aceitei Jesus de fato, daí e com propósito, agora mais maduro, né? Porque a imaturidade também da adolescência, né? Podemos dizer a imaturidade. E meus pais, minha mãe até ia em igrejas, mas os demais, deixa eu ver, nessa adolescência nenhum deles iam, né? Minha mãe visitava, né? E meu pai não ia em igreja nenhuma. Então, vamos dizer, não teve aquele apoio também dentro de casa, espiritual, né? Aquela motivação, né? Vamos! Então, isso... Às vezes tem pais que acham que não, né? Mas isso conta. É claro que nem sempre como a gente quer acontece, mas o nosso papel devemos fazer, né? Então, mas aí com 16 anos, através de um amigo na escola, que era da igreja, né? Pode falar a igreja, né? Pode. Assembleia de Deus, né? Ele me chamou para ir. Meu pai já estava na igreja nesse tempo. Uhum. Só que meu pai nunca me obrigou. Eu não acho que ele fez errado, não, né? Nós éramos ainda adolescência, né? 16 anos ali. Nunca obrigou a gente quando ele foi. Minha mãe ia também, mas minha mãe sempre foi mais devagar. Aí, quando eu fui, não, agora eu vou ser fiel até o fim, né? Foi uma escolha. Foi uma questão consciente, bastante consciente, né? Vamos dizer, a maturidade do tempo, né? Então eu tinha que fazer uma escolha. E foi definitivo, a partir daquele momento foi definitivo. Daí eu estava com 17 anos quando me batizei, durou 4 meses para mim descer as águas do batismo, né? Quando me batizei parece 426 pessoas foram batizadas. Caramba! No templo sede, na Assembleia de Deus, né? Ali na Rua Quintino Bocaiúva. Mas 16, 17 anos ainda é jovem, né? Bastante jovem, né? Mas interessante como nessa faixa etária, porque com 16, 17 anos ainda muitas pessoas aí, muitos adolescentes, ainda jovens, ainda estão meio perdidos pelo mundo, né? São atraídos pelas festas, pelas baladas, pelas bebidas, pelas drogas que são jogadas na nossa cara o tempo inteiro, de maneira tão fácil. E nessa fase você tomou a decisão definitiva para sua vida. Sim. Tipo, como foi importante isso, num momento tão crucial para nossa vida, sabe? Exatamente. E eram coisas mínimas do mundo que me atraía. Não é que eu estava lançado no mundo, né? Eu tinha as amizades, na roda de amigos bebia, né? Amizades, né? No trabalho, eu lembro que eu peguei muito amizade com a gente do trabalho, saía do trabalho e ia para festas, na casa de alguém, e lá, né? Tomava cerveja, não era socialmente, né? Quando passa mal, não é socialmente. Como é fácil isso, né? Como é fácil isso. E aí, assim, eu vou interromper várias vezes. Sim. Porque eu fico, assim, muito tocada. Porque como é fácil a gente ser tão atraído por isso, que é jogar nossa cara o tempo inteiro, e como é difícil, né? A gente tá ali com a Bíblia todo dia, assim, bebedar com a palavra do Pai, né? Sim. A gente tem 2, 3 horas, 4 horas pra ficar na balada, assim, entorpecendo, assim, bebedando, mas a gente não fica 2, 3, 4 horas, assim, bebedando com a palavra do Pai, sabe? Sim. Por quê, né? É o natural do homem caído, né? O homem pós-queda, vamos dizer, a inclinação da carne. Por exemplo, nós cristãos, né? Hoje nós lidamos com a inclinação da carne, mas hoje nós temos a inclinação do espírito, porque nós somos ressuscitados, né? Espiritualmente, nós nascemos de novo, né? Então nós temos com que lutar. Antes nós éramos dominados, né? E o que o mundo ditava, estava tudo certo. Não estou fazendo mal para ninguém, né? Então, só pra mim, né? Né? Se eu tô só me prejudicando, não tem problema, né? É o problema meu. Né? Então, mas eu, quando me batizei, só que eu queria também ser crente do meu jeito, né? Como é que é ser crente do seu Não, do jeito? meu jeito é tipo assim, eu quero ser crente, ir para a igreja, voltar para casa, não quero me envolver com nada. Não quero um dia, vamos supor, ter ministério, eu quero ganhar a minha salvação, né? Um pensamento assim, né?
vamos dizer, um neófito, né? Esse pensamento. Que chique. Mas, o que é neófito? Não sei. Um novo convertido, Tá. né? A palavra neófito significa recém-plantado, Tá, né? Recém-plantado. Legal, eu gosto de aprender as palavras novas. Tá na Bíblia, nessa linguagem, né? Na Almeida Revista e Corrigida. Eu tenho uma que é ali, mais aquela arcaica. rosa com fecha clara ali, ó, com zíper, linda, maravilhosa. Eu tava achando o máximo as palavras difíceis, né? Pegava dicionário e tudo. Chegou uma hora que eu falei, não, eu tô nova nesse mundo cristão. Como é que eu vou me encantar pela palavra do Pai com uma Bíblia, com uma palavra tão arcaica, tão difícil para mim? Sim, Aí eu falei, não, eu preciso de uma palavra assim, com dizeres mais diretos, para que eu entenda. E aí, quando eu tiver craque ali, vou pegar de novo a minha revista Almeida. O que você fala? Almeida Revista e Corrigida, né? Isso. Que essa... Aí eu e ainda pego a quarta ela de volta. edição deu uma melhorada ainda, né? A quarta edição da Almeida Revista e Corrigida, não me lembro agora o ano, ela deu uma melhorada ainda, né? Por exemplo, antes dizia a palavra amor, caridade, né? Agora não, é amor mesmo, né? Que caridade... Difícil demais. Então, eu acho que melhorou, né? Melhorou o entendimento. Essa aqui é a... Almeida Revista e Corrigida. Não, a minha parceira é Almeida Revista e Corrigida, né? Mas, é claro, eu tenho várias linguagens, né? E hoje tem o celular também, Google te ajuda também, né? Eu tenho a Bíblia lá, por exemplo, palavra-chave, Bíblia de Estudo Palavra-Chave. Metade dela é dicionário, de Strong. Que legal! Em que eu vejo que uma palavra, discernir, ela vai estar grifada, por exemplo, talvez esteja grifada. Ela me dá o índice, né, lá no dicionário, né. Bom para poder ajudar as pessoas a não desistirem da leitura. Sim. Eu não queria desistir da leitura, não quero desistir, então eu vou trocar a Bíblia e depois eu volto para você, tá? Tão bonitinha, tão rosinha, depois eu volto para você. Mas e aí? É o costume, né? A gente então continua, né, com essa linguagem no dia a dia. Mas enfim, mas eu acabei, através de um irmão que muito me ajudou, né? Era um presbítero, Eliel, que muito me ajudou espiritualmente, na minha fraqueza, minha debilidade, né? Espiritual, falta de entendimento. E parece que eu precisava de alguém para contar minhas angústias, né? Minhas dificuldades, como se fosse, né, um confessor, né? E ele me ajudou, né, espiritualmente, porque ele também tinha muitas experiências de batalhas espirituais e tudo mais. Aí, então, um dia, a gente conversando, ele falou assim, futuros homens de Deus, pastores, são pessoas como você. Aquilo parece que foi como uma flecha, porque eu não estava pensando nisso. Só que meu pai dizia para mim, né? Meu pai já estava na igreja, né? Isaías, leia a Bíblia, Isaías. E ele lia? Meu pai, sim. Tá. Meu pai é um estudante, desde que ele foi para a Assembleia de Deus, ele se tornou um estudante da Bíblia também. Legal. Né? Vamos dizer, não é que ele se tornou um teólogo, mas ele foi meu pai conhece bastante. Posso dizer que ele conhece bastante da Bíblia e estudou realmente. Né? Ele não fez curso de teologia, nada, mas ele fez questão de ler a Bíblia, acompanhamento teológico, né? Alguma coisa. Enfim. E meu pai dizia, lê a Bíblia. E eu não estava com muito interesse de ler a Bíblia, né? Aí eu não fazia, eu acho que um ano. Não fazia um ano que eu era convertido, né? Eu ia dizer crente, né? A linguagem. A gente usa ainda essa linguagem, né? Não é muito comum hoje, mas... Aí... É porque parece também que crente é uma coisa meio pejorativa, né? Sim, Você é crente? É uma coisa tão antiga que ficou pejorativo. Eu falo, sou crente, e evangélica, e cristã, que é mais? Protestante, né? Aí, então, mudamos para Santa Terezinha de Itaipu, né? Eu vou registrar aqui o nome de algumas pessoas que eu falei, presbítero Eliel, né? Aí um presbítero foi visitar a nossa casa. E eu acordei tarde, eu até hoje, né? Fim de semana eu não acordo cedo, né? Eu durmo até mais tarde. E daí tava a visita em casa, ele e a esposa dele. E eu levantei, né? Fui no banheiro, me arrumei. Quando eu cheguei na sala, me assentei e falei assim, Isaías, quando você estava vindo para cá, Deus falou para mim que você é uma pessoa com chamado de Deus. Falei, se você lê a Bíblia, eu falei, de vez em quando. Ele falou, a partir de hoje você vai ler a Bíblia todo dia.
A partir dali, eu comecei a ler pelo Novo Testamento, né? O Novo Testamento, aqueles dos Gideões Internacionais, fui ler aquele lá. E comecei pelo Novo Testamento. E também passei a estudar, né? Ler, fiz aquela leitura corrida, né? Mas passei também a estudar. Pouco tempo depois, eu acho que já passou alguns anos, não me lembro exatamente o ano, eu comecei a fazer, entrei num curso de teologia, curso básico, né, do IBADEP, né? É um básico, mas vale muito a pena, né? Era 2 anos a média, mas deu mais, só que a média era 2 anos, era para ser 2 anos. Uma aula por semana, né? Mas o livro você tem que ler, e eu tinha aquele negócio, eu não vou lá na sala de aula ouvir o professor falar, eu vou ler o livro, né? Então eu sempre tive esse capricho. Tá Vou certo. ler a matéria que vai ser, porque às vezes o professor não vai dar conta de tudo. Sim. Naquele capítulo, E né? se você já vai lido, já vai com conteúdo, flui mais rápido a Sim, coisa. sim. E tempos depois, mais recente, eu fiz o IBAD. IBADEP é Instituto Bíblico das Assembleias de Deus do Estado do Paraná, né? IBAD é Instituto Bíblico da Assembleia de Deus. A sede fica em Pindamonhangaba, São Paulo, né? Nós tivemos um núcleo ali em Santa Terezinha de Itaipu, né? Eu até não falei, né? Na Assembleia de Deus, onde eu congrego. E eu acabei me tornando até professor ali, né? Olha! O professor falou, olha, vem dar umas aulas aí também você, né? Eu fazia no curso, tem uma ideia, eu estava fazendo E o você deu aula curso. por quanto tempo? Foi... Eu não lembro exatamente, mas creio que com uns 2 anos. E não dá mais? Não, aí questão de trabalho, eu tive que deixar, Mas né? você tem vontade de voltar? Hoje eu sou professor de escola dominical, né? Sou um dos professores, legal. né? Na nossa congregação local, que é uma igreja pequena, nas terças-feiras, que é culto de ensino, nós achamos por bem passar a lição da escola dominical. Então ali, e o pastor local, ele dá bastante a vez para outras, né? Ele então sempre me coloca eu ali para dar aula. Só que no templo sede, né, tem vários professores aí. Isso para adultos, né? Estamos falando da classe de adultos. Eu dei aula para, melhor, dividimos, né? 2, 3 aulas por trimestre, né? Mas eu já fui professor também quando tinha menos, né? Uma outra temporada, né? Foi uns pares de anos, né? E ainda dei aula para os jovens também. Me colocaram na classe dos jovens, né? Escola dominical com a lição juvenil, né? Então, teve essa experiência. E é aquele negócio, uma questão, você ser professor, você se obriga a aprender mais. Sim. Ou uma lição escola dominical. A lição tal agora, nesse dia, né? Eu vou ter que estudar aquela lição. Tem que ir na ponta da língua, né? Até mesmo para poder dar segurança para as pessoas, para os alunos, né? É claro que eu tenho muito que aprender, mas, por exemplo, eu lembro quando, na outra temporada que eu dei aula para adultos, eu estudando, era sobre o livro de Daniel. Normalmente é 13 lições, né? Basicamente 13 lições por trimestre. Foi ali que me abriu, como eu digo, não é que eu aprendi tudo, mas foi ali que me abriu a mente para o livro de Daniel, como sendo professor, né? Que eu entendi muita questão até escatológica, porque Daniel é um livro de natureza apocalíptica. Ele é o Apocalipse do Antigo Testamento e tem conexões com o Apocalipse propriamente dito, né? Com o próprio Mateus 24, né, o sermão profético de Jesus, tem conexões que não pode se desconectar, né? Então, para vocês terem uma ideia, né, o andamento, como a gente vem, né, aprendendo teologia, estudando, né? E fui fazer um curso de teologia, até digo, é para você ter um apanhado geral. É a mesma coisa que quem faz uma faculdade. Uma professora de história falava, né? Gente, esse livro aqui, isso quando estava no ensino médio, né? Esse livro aqui tá mastigadinho, tá? Por quê? Uma matéria que eu gosto é história, geografia. Eu gosto de ciências sociais, né? Eu sempre tive essa inclinação até para ciências sociais. Aí
Você vai pesquisar questão histórica, é uma história, parece sem fim também, né? Tem muita coisa. Então, a mesma coisa é teologia. A teologia não é, eu fiz um curso. Agora eu sei de tudo. Sou formado no IBADEP, né? Não é assim também, né? Agora eu sei. Pode fazer a faculdade de teologia, não significa que a pessoa sabe tudo, entendeu tudo, como eu disse. Principalmente entender tudo, né? Não, exatamente, principalmente entender tudo. Porque eu fazendo o curso de teologia, eu passei lá por Daniel. Mas eu só fui abrir minha mente e entender a importância do livro de Daniel estudando, sendo professor de escola dominical, tempo depois, porque eu tenho que estudar a lição, né? Eu tenho que estudar a lição. Então, mas como eu disse, né? Você me fez a pergunta no início, né? Como foi que começou? Foi assim, né? Uma pessoa falou uma palavra que foi Deus que falou inspirou, por ele, né? como disse no devocional, né? Deus fala de vários modos. Aquilo ali eu sei que foi Deus que falou, né? Porque aquela flechada, né? Foi certeira. Foi certeira. E depois alguém chegar e falar diretamente, né? Não alguém falar indiretamente, né? Isaías, Deus mostrou que você tem um chamado. Eu não falei o nome de quem estava visitando, né, em casa. Quem estava visitando não era o Eliel, né? Era o presbítero de Santa Teresinha de Itaipu, que hoje é o pastor João Dal Ponte, né? O João Dal Ponte, ali, irmão do pastor Fernando Dal Ponte, né? Talvez vocês devam ter ouvido falar desses nomes, né? Aqui em Foz do Iguaçu mesmo, o pastor Fernando foi uma pessoa bastante querida, quista, aqui, né? Porque ele foi co-pastor, né? Não lembro se vice-presidente também, na Assembleia de Deus em Foz do Iguaçu, né? E todo o campo que abrangia, né, outros municípios. Hoje estão separados, né? Deram independência a outras localidades, né? Mas, enfim... Mas para essa flechada, para essa palavra, que através dessa pessoa ter batido dessa forma em você tão forte, você pode ser do Deus, porque se fosse por falar, se fosse uma pessoa falando por falar, não ia bater em você. Sim. Não ia. Só não bateu ia. porque realmente foi Deus que falou por ele. Exatamente. Isso é muito louco. Então foi algo assim, né? Como dizemos aqui, né? Deus fala de diversos modos, isso marcou. Só que o despertamento para mim começar a ler, né? E daí me veio ao coração. Como eu tenho um chamado, eu tenho que também estar melhor preparado, né? Não é assim, né? Eu tenho um chamado e... Fica ali sentado esperando o que é o chamado. Estou esperando, né? Eu estou aqui, irmãos, tenho um chamado, tenho uma chama no meu coração e tenho um chamado, né? Não, eu entendi. Claro que isso também é direção de Deus na nossa vida, né? Iluminando, né? O nosso pensamento, nosso entendimento. Eu preciso, então... adquirir mais um conhecimento, entendimento, né? Uma bagagem teológica, né? Porque, como ele diz, né? Você vê aqui na Bíblia, você vai ver aqui na minha versão aqui, um termo borracheiras, chocarrices, né? Aí na teologia se ensina o que também, né? Leia outras versões, né? Procure outras versões. Mas não só isso, né? Vamos procurar o original. Hoje eu sou bastante chato, principalmente depois que eu adquiri essa Bíblia, né? Que não faz muito tempo. Não faz muito tempo, mas já faz quase 10 anos, né? Que eu adquiri a Bíblia de estudo palavra-chave. Hoje eu vou estudar a escola dominical. Eu leio ali o título, o texto áureo. Tem o texto áureo e tem... Esqueci agora o nome, como pode esquecer isso? Que tem um resumo, né? Uma explicaçãozinha ali, esqueci agora. Tem o texto áureo, que é um texto bíblico, né? Base, né? Claro que daí tem a leitura em classe, que é um texto mais longo. E uma palavra me chama a atenção. Né? Uma palavra me chama a atenção. Eu fico mais de hora
tentando decifrar aquilo ali. Sem procurar o significado? Não estou dizendo que a Bíblia é enigma, né? Não estou falando nesse sentido. Eu quero ver o significado para fazer uma boa aplicação, né? Porque normalmente até a lição vai estar lá, a palavra-chave tá lá num círculo, né? Mas independente disso, eu fazendo a leitura ali, uma palavra já me chama atenção. O tema, né? Basicamente uma palavra que diz respeito ao tema. Então, como a minha irmã Isabel fazendo perguntas a respeito da palavra glutonaria, foi de um comentário que nós fizemos, e eu já tinha estudado isso, né? Porque, não, eu quero ver no original o que diz isso mesmo, né? E não é bem como a maioria pensa, né? Não é bem como a maioria pensa, né? Acaba interpretando por uma versão que não estava adequada, né? Não está bem com coisas do tipo, assim. Você me falou que então que essa pessoa falou lá falando que você tinha um chamado, que Deus tinha um chamado para você, não é isso? Sim. E recomendou ler a Bíblia. Tá, aí você eu tenho um chamado para mim, eu tenho que ler a Bíblia. E qual é o seu chamado? Qual é o propósito? Você acha que você tem ou que ainda vai chegar para você, assim? O que você acha que Deus está guardando ali para você? Eu acredito que eu já estou exercendo, né? Que, tipo, é como casar, parece que demora a gente casar, né? A gente casa jovem, eu casei com 22, né? Na igreja. E sabendo desse chamado, parece que demora, mas quando acontece, parece que rapidamente, né? Eu fui separado por um ministério ali como cooperador, a princípio. Cooperador, vamos dizer, é um aspirante para o diaconato, né? E faz o trabalho do diácono, na verdade. Só que eu, como cooperador, a igreja, claro que já vendo também, creio eu que eles percebem, né? Que a gente tem alguma capacidade. Faltou o professor. Isaías, vai dar aula hoje aí. E nessa, quando vai ver, Isaías, você vai ser um dos professores, né? E então, mais ou menos, você vai vendo as aptidões, né? Que você vai adquirindo, né? E como a gente está sendo usado, né? Na obra, no ministério. Né? E só dá para ser usado se você é um filho que está ali praticando a palavra do Pai, né? Senão não vão te usar, né? Sim, exatamente. Tem que estar... tem que ter, né? Hoje, né? Eu cheguei ao ministério de evangelista, embora já me chamaram para ser consagrado a pastor, né? Mas eu achei por bem declinado naquele momento, né? Responsa, muita habilidade, né? O nome parece que pesa, né? Não sei. Bom, Deus sabe, né? Mas enfim, o certo é que eu estou desempenhando. É claro, como eu digo, estou desempenhando, não significa que eu faço bastante, né? Ninguém pode, como eu digo, ninguém pode dizer eu conheço tudo. Eu não posso dizer que eu faço tudo, tá bom, né? Eu não posso me conformar, né? Tudo bem, mas na medida aí das nossas capacidades, né? Deus está me usando, e como eu acabei chegando aqui porque fizeram propaganda, né? E sempre pessoas conversam, né? Você conhece, você sabe como que é. Eu fico até meio assim, não sei tudo não, né? Não sei tudo. Algo bem interessante, né, que você levantou aí, né? Que o propósito, né? O chamado, ele não é necessariamente um fim, né? Ele é uma vida que Deus, né, mostra a você que é uma nova vida, né? Que o mundo, ele te fala, siga isso aqui, né? Siga o seu coração, né? Isso. E não, Deus tem uma vida específica para cada um de nós, né? Sim. Que a gente exerça os nossos dons a partir do que Ele mostra para nós. É dom espiritual, né? Ou dom ministerial, como dom, né? Nós temos na Bíblia, né? Ensinar, né? É um dom. Na Bíblia, ela é tido como um dom. Se eu não me engano... Posso ler aqui? Claro, por favor. Vamos ver aqui, acho que é Romanos.
Vamos ver. Eu nem sempre sou muito bom de... Por isso que eu já marco tudo na minha Bíblia, para não esquecer, né? Aqui, né? Romanos 12, 6. Não é a única lista de dons na Bíblia, né? Só para o pessoal saber, né? Não é a única lista, mas é uma delas. Que fala, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. A palavra ministério aqui, no original, é diaconia, servir. Tá? Uhum. Ministério, a gente fala, tem um ministério na igreja. É bom as pessoas saberem isso. Paulo diz, eu ministro do evangelho. Nome bonito, né? Se você falar, eu como ministro do evangelho declaro. Irmãos, ministro quer dizer servo, servente. Exatamente. Tá? Servo, servente. Né? Não é o ministro da corte suprema. É que falar né? Servo, né? Choca, né? As pessoas querem ser vistas né? dessa maneira. Mas ministério na Bíblia aqui, tá? O original é diaconia, né? De onde vem a palavra diáconos, né? Olha o que é diácono, irmão. No original, diáconos. Só foi transliterada para o português, né? Se é ensinar, se é ministério, seja ministrar, né? Se é ensinar, haja, na minha versão aqui, né, dedicação ao ensino. Numa outra versão vai dizer que faça com esmero, né? A Almeida Revista e Atualizada vai dizer que faça com esmero, né? Mas, enfim, é uma coisa que a gente tem que se dedicar. Sim. Eu já estudei tudo, eu já posso sentar aqui e servir a igreja. Não, e quando se trata de pregadores, o bom pregador, ele está sempre... Eu vi até um pastor dizendo, né? Vi pela internet, pregador, isso digo para quem ensina também, não pode ter preguiça. Sim. Não pode, ele vai ter que... Como eu disse, às vezes eu levo mais de 2 horas para mim ver a introdução de uma revista Escola Dominical, né? Então, preparar uma mensagem. Pode acontecer de repente, me dada a palavra e eu não estava nem pensando naquele momento, e pode ser de eu ler um texto aqui e ler e pregar e ser bem explanada, pode acontecer, eu tenho essa experiência, né? Mas é claro que é a graça de Deus que atua, né? Claro que sempre, em primeiro lugar, a graça de Deus, né? A gente nunca pode esquecer isso. Porém, o Espírito de Deus ilumina no quê? Eu tenho consciência que aquilo que eu falei é tudo que eu estudei, tudo que eu entendi, né? Uma vez, por exemplo, vou contar uma experiência, sim, tá? Por favor. Numa cruzada evangelística, fora da igreja, né? Aí eu estava, quer ver? Eu acho que é Romanos 4 e 25, né? Pensei, talvez vão me dar alguma oportunidade para dar uma breve palavra, né? Quando a gente fala dar uma palavra na igreja, pelo menos na Assembleia de Deus é assim, né? Brevemente, né? Uma palavra breve, no máximo 5 minutos, né? Eu vou ler isso aqui. Só que aquela palavra, eu vi o esboço dela na minha frente, né? E daí veio o filho do pastor Fernando, o Isaías. O pastor, ele que chamaram ele para pregar, mas ele pediu para você pregar. Não era mais só uma palavra. Daí fui nesse texto e foi uma palavra bastante longa. E sabe que é você ficar surpreso? Começou a fluir. Começou a fluir, e mais ou menos eu já lendo o texto, é como se queimasse meu coração, né? O qual por nossos pecados foi entregue. Romanos 4 e 25, tá? O qual por nossos pecados foi entregue. Quer dizer, ele morreu pelos nossos pecados, né? E ressuscitou para a nossa justificação. Então aqui tem 2 coisas, né? Ele deu a vida, pagou o preço e ressuscitou para a nossa justificação, né? Quer dizer, está agora à direita de Deus, intercede por nós, né? Não ficou... ele pagou o preço e ficou lá na tumba, né? Acabou. Não, como é um sacrifício com uma validade eterna, né? Salvação eterna, ele está vivo, né? Ele está vivo.
intercede por nós, como eu estava dizendo até por irmão, esqueci o Ricardo, perdão. Qual é o nosso conforto hoje saber que Jesus foi assunto ao céu? Ele está lá intercedendo por nós, né? Ele está advogando a nossa causa. Nós não devemos errar, não devemos pecar, né? A Bíblia é muito clara quanto a isso, né? Eu até disse no culto, né, na terça-feira ali na nossa pequena congregação, é mentira do diabo que nós podemos viver pecando naturalmente, né? Pecando no sentido deliberado, né? Mas é mentira que dizer que alguém errou, é mentira do diabo, que alguém que errou não tem mais jeito. Uhum. E por que tem jeito? Porque aquele que pagou o preço está à direita de Deus. Intercedendo por nós. Intercedendo por nós, né? Qual é o remédio, a solução para o homem, né? Vamos dizer, o que ele deve fazer, podemos dizer assim, ele deve, como diz ali em Deuteronômio 28:13, né? Aquele que confessa, e a palavra confessa também significa no original, reconhece. Tá? A palavra confessar, tanto no hebraico quanto no grego, também vai trazer uma ideia de reconhecer e admitir, né? Tanto é que na King James atualizada, traz duas palavras para uma só. Aquele que confessa e reconhece, né? E deixa, quer dizer, que abandona o pecado, né? Alcança misericórdia, né? Então, por quê? Mas por quê? Porque um preço foi pago. Como estava dizendo também para o irmão Ricardo, né? E foi basicamente isso que eu preguei, né? Como é uma mensagem evangelística, vou falar do evangelho, da cruz, o que Jesus fez, né? E o que ele faz, né? Na vida do homem. Bom, você queria falar alguma coisa? Mas se... É uma pergunta bem... Porque eu estou engatinhando, então eu vou fazer umas perguntas bem bobas, assim. Mas se não tivesse Jesus ali intercedendo por nós, Deus perdoaria? No Antigo Testamento, Deus perdoava. Então, por isso que no Antigo Testamento, então é interessante que a obra de Jesus, como nós olhamos para a obra de Jesus? Uma obra consumada no passado. Lá no Antigo, no Antigo Testamento, eles olhavam uma obra, uma promessa por vir, né? E Deus estabeleceu para aquele momento, vamos dizer, de Moisés, né, para cá. Mas, claro, nós vamos ver alguma tipologia já quando o homem, né, Adão e Eva pecaram, né? Que Deus já sacrificou ali animais para fazer vestes, né? Com a pele dos animais, já simbolizando já uma cobertura para o homem, né? Essa cobertura, tanto é que os judeus usam muito a expressão, né? O capará, né? Cobertura, que é a expiação, né? Um ato expiatório, cobrindo ali o homem, a sua nudez, né? A sua nudez ali, claro que representando simbolicamente, né? O nosso estado espiritual, de nudez espiritual, né? A vergonha, né? A Bíblia até usa esse termo, nudez fala de vergonha. Então, agora, quanto de Moisés para cá, Deus estabeleceu Levítico. A primeira vez que eu li Levítico... Levítico o livro que a primeira leitura corrida foi chata. Não, é pesado a leitura. Mas é o seguinte, eu vejo hoje o evangelho em Levítico. Os sacrifícios, né? Porque apontava para Cristo. Sim. Apontava para Cristo. E eles faziam Era lá... porque mais se dedicava a Cristo, parecia, na minha visão, assim. Às vezes eles praticavam muito ritualismo. Sim. Eles se perderam no ritualismo. A gente vai ver, acho que é Jeremias, ele vai dizer que o povo viviam no dia a dia fazendo o que eles queriam, né? Fazendo sacrifícios à rainha dos céus, aos ídolos,
Mas eles diziam, templo do Senhor é este. O Senhor está no meio de nós. E Jeremias está dizendo, estão fazendo tudo errado, né? Então eles se perderam no ritualismo. Eles faziam ritualismo no templo, mas fora do templo eles faziam o que eles queriam e pecavam contra Deus. Praticavam idolatria, por exemplo. Idolatria muitas das vezes envolvendo sacrifícios humanos, envolvendo orgias sexuais, né? Aí, então, mas o que? Eles olhavam a redenção no futuro. Tudo aquilo que a gente vê em Levítico, estava apontando para Cristo. O principal sacrifício, né, que eles tinham, né, que era anual, era o Yom Kippur, né? Talvez você deve ter ouvido falar até de uma guerra com esse nome, porque era o dia da expiação, que a gente vai ver na nossa versão dia da expiação, né? Sim. Hoje até traduzem isso como dia do perdão, mas enfim, de fato né? Que ali se fazia o sacrifício, pegava 2 bodes, né? 2 bodes, eu estava falando com o Ricardo, né? Que ambos representavam Cristo, né? E era lançado sorte, um era expiatório, o outro era emissário, né? O expiatório morreria, o emissário, o sacerdote confessaria os pecados da nação aos ouvidos do bode, e um homem designado levava aquele bode para o deserto. E na cruz, Jesus morreu pelos nossos pecados e ele levou sobre si os nossos pecados, né? Então, tudo aquilo apontava, né, para Cristo, a Páscoa, o Cordeiro da Páscoa. Quando João vai dizer lá em João o Batista, né, ele vai dizer lá no Evangelho de João 1:29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele cordeiro era o cordeiro da Páscoa. E que é interessante, né? A gente vai ver também no Evangelho de João, que está lá nas profecias o quê? Que nem um dos seus ossos se quebraram, né? Foram quebrados. Conforme a gente vai ver lá em... Eu tenho as referências aqui marcadas. Vamos ver aqui. Salmo 34:20, que eles, para matar de vez, né, como é que fala? Não sei se eu posso falar essas palavras. Pode. Né, para executar ali os 2 ladrões, né, que estavam à direita e à esquerda de Cristo, eles quebravam as pernas, né, de Jesus, chegou, não, já está morto, né? Daí o texto vai dizer, porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, nenhum dos seus ossos será quebrado. É Salmo 34:20, né? Porém, Êxodo 12:46, estava lá como deveria ser feito a festa da Páscoa, ali foi a instituição da Páscoa, né? Que foi quando o povo estava para sair do Egito. Sim. Foi dito, nenhum dos seus ossos pode ser quebrado. Vamos ver aqui, vamos conferir. Sim, eles fazem bastante detalhamento. Para não ficar só nas minhas palavras, né? 12:46, eu já passei aqui. Numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa. Esse aqui é o ponto que eu quero pegar. Nem dela quebrareis osso. Então, esse cordeiro da Páscoa, o Pascual, né? Ele é Cristo, representa Cristo, né? Então, o Antigo Testamento, Deus fez essa provisão, né? Como cobertura, né? Para aplacar a ira de Deus. Porque o sacrifício de Jesus tem aí 3 ações, né? Vamos dizer, posso dizer 3 ações? 3 aspectos, né? Ele é expiatório, ele é redentor e ele é propiciatório. Tá, entendi. Não sei se o Ricardo já viu. Redentor diz respeito ao pecador, à pessoa. Redenção é resgate, é resgatar. Então, o sacrifício de Jesus nos resgatou, né? Como a gente vai ver Colossenses 1:13, ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, ou do seu Filho amado. Se Jesus não tivesse sido o sacrifício de Deus,
é como se nós não tivéssemos uma força para nos... como é que posso dizer assim? Para nos motivar a continuar acreditando que Deus nos ama, entende? Tipo, não, Deus nos ama, ele sacrificou o seu unigênito por nós, e o filho dele pagou todos os nossos pecados. Então, assim, é como se isso, eu falando assim, bem de fora, e de fraldinha e tudo, falasse assim, é quase como se fosse, com muitas aspas aqui, um símbolo, com milhares de aspas, um símbolo de tipo, olha, eu amo vocês, Deus, né? Eu amo vocês, olha o que eu fiz por vocês. Uhum. É como se isso ganhasse uma força muito grande. Se não tivesse acontecido isso, continuaria com os mesmos dizeres ali do Antigo Testamento, sabe? Sempre como se fosse só uma promessa, mas realmente não tivesse acontecido nada para que a gente hoje possa olhar e se fortalecer em cima. Não sei se eu consegui passar o que eu quero dizer. Em primeiro lugar, eu vou chegar lá que o que o sacrifício de Jesus ele satisfaz. Ele satisfaz algo. Ele dá satisfação a algo. Que é, só adiantando, a justiça de Deus. Tá? Porque o salário do pecado é a morte. Isso não muda. Né? O salário do pecado é morte, gera morte. Né? Principalmente morte espiritual, que é... Ou mesmo a segunda morte, né? Que é a morte eterna, né? A morte eterna, a separação eterna de Deus, né? Mas, enfim, como eu disse, redentor porque nos resgata. Expiador tem a ver com o pecado, que ele remove o pecado. Porque Isaías 59:2 diz que os nossos pecados fazem divisão, Deus dizendo, né? Os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Deixa eu ver. Olha que eu li a Bíblia, né? Ó, eu sempre cito esse texto e sempre... A gente tem um amigo, o Cris, né, amor? O Cris, ele sabe tudo na ponta da língua. Não tem um versículo que ele não sabe de cor. Daí é uma mente, assim... Uma memória gigantesca que o Cristo tem, que a gente dá risada, assim, nossa. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, né? Enfim, faz divisão. Então, a expiação remove o obstáculo, que é o pecado. E daí mais, propiciatório. Propiciatório tem a ver com aplacar, é satisfazer a justiça de Deus, porque os nossos pecados ofenderam quem? Deus, né? Então ele é aquele que foi ofendido, a justiça dele foi quebrada, e o que resta ao homem? Morte, e principalmente morte espiritual, né? E morte eterna, né? Principalmente isso. Então o sacrifício de Jesus foi como um pagamento a Deus o Pai, né? Não é ao diabo, a Deus o Pai. Porque ele satisfez a justiça de Deus, né? A gente até fala assim, nós somos perdoados de graça, somos salvos de graça. De fato, nós recebemos de graça. Mas um preço foi pago. A gente tem essa herança, né? O salário do pecado é a morte. Jesus, ou nós aceitamos que o sacrifício dele tem valor para nós, ou nós vamos morrer, né, espiritualmente, né? Na verdade, o homem natural já se encontra, né, espiritualmente morto, né? A Bíblia mostra isso, que o homem já se encontra espiritualmente morto, que isto é, separado, né? O termo morte na Bíblia tem essa ideia, né, de separação. Separação. Seja a física, a espiritual ou a eterna. É quando o homem não aceita Deus, né? Sim. Não aceita Jesus, né? E porque o pecado separa, né? Separa. E quando a gente fala também de a questão propiciatório, né? Também traz a ideia de reconciliação, né? Porque removeu o obstáculo, agora o homem e Deus são reconciliados por meio de Cristo, né? Ele é aquele que Isaías 55, né, que fala o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Que paz? É paz, agora eu me sinto bem.
envolve isso também, né? Até mesmo como fruto do Espírito, né? Até mesmo como fruto do Espírito, né? Porque agora o Espírito de Deus habita em nós e produz em nós o seu fruto. Fruto, tá? Não é frutos do Espírito, é fruto. Tá? Que diz assim, onde que é? Eis que chamarás... Qual que é o texto aqui? Eu não enxergo nada. Ele diz, né, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Acho que é outro texto aqui, eu tô confundindo. 53, oh meu Deus do céu. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos como aflito, ferido de Deus. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz. Paz com quem? Paz com Deus. Porque nós vamos ver vários textos na Bíblia, né? Tanto em Romanos, 1 Coríntios, que nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos em situação de inimizade, né? Inimizade. Aí o castigo que Jesus sofreu trouxe para nós reconciliação com Deus, né? Mas a gente continua pecando. Mas mesmo convertido, sim. Eu sei que nós somos filhos do pecado, porque começou lá com Adão e Eva, e vai sempre nos seguir. Mas a gente nunca vai deixar de magoar Deus. A gente peca hoje, mas como a gente vê lá na carta de João, né, diz que aquele que peca não conhece a Deus, né? Nessa minha versão fala assim, né? Na verdade, peca em que sentido? Peca continuada e deliberadamente. Nós agora, como cristãos, nós não queremos mais viver, porque agora nós temos a natureza de Deus em nós. Nós não queremos mais viver no pecado. E nós somos, isso até nos torna o quê? Humildes, sempre do quê? Da graça de Deus. Que uma das consequências da obra de Jesus, né, aí tem, né, reconciliação, né, tem a justificação. Justificação é mais do que perdão. Justificação é sermos declarados justos. Não é, o perdoar é você admitir que aquela pessoa errou com você. Né? Você admite, não, ela errou, eu perdoo. Mas eu perdoo. Agora, declarar justo é como que uma ação judicial, né? Ou algo judicial que te declara justo, como se você não tivesse pecado. E hoje, a justiça de Cristo... Eu sempre falo até para os irmãos na igreja. Irmãos, eu não sou salvo porque eu sou perfeito. Eu não sou salvo, tenho certeza da salvação, mas não é porque eu não peco. Eu sei que se fosse olhar pelos meus erros, minhas falhas, minhas debilidades, eu não seria salvo. Né? Mas é por causa da graça contínua de Deus na nossa vida. Né? E nós, como cristãos, estamos sempre fazendo o quê? Buscando a graça de Deus na nossa vida. Que Ele tenha misericórdia de nós. E Ele tem misericórdia. Porque agora nós somos filhos de Deus. Né? Quando se fala de novo nascimento, fala o quê? Que nós nos tornamos filhos de Deus. Né? Então, a justiça de Cristo é que nos cobre. Deus olha para nós hoje, Ele vê o quê? A justiça de Cristo. Sobre Jesus foram imputados, baseado nesses textos que a gente leu aqui, os nossos pecados. Jesus se fez pecado por nós. Não estou dizendo que Ele era pecador, né? Mas os nossos pecados foram lançados sobre Ele. Tanto é que Deus... Por que Deus virou o rosto para não ver? Porque os pecados da humanidade foram lançados sobre Jesus. Não foi só questão de dor. Foi questão de alguém que estava pagando o pecado de toda a humanidade, caiu sobre Ele. Né? O preço, o pagamento, né? Foi lançado sobre Ele. Agora, sobre nós é imputado a justiça de Cristo.
Agora, é claro, né, como a gente vai ver na carta de João, vários textos ali mostrando que aquele que é nascido de Deus, ele não vive mais deliberadamente no pecado como antes, né? Peca, falha, em certo sentido podemos dizer sim, somos pecadores, né? Tanto é que a gente não é pecador porque peca, né? Pecamos porque somos pecadores, né? Mas aí é a justiça de Cristo, é como aquele capará, né? Aquela cobertura que Deus dava ao homem, desde o Éden, passando ali pela expiação, né? Que foi aquela provisão provisória, né? Que Deus deu ao homem ali no Antigo Testamento, né? Apontando para o perfeito, né? Que viria, a obra perfeita. Então, hoje nós estamos cobertos pela justiça de Cristo. É por isso. Deus vê hoje em nós a justiça de Cristo, a santidade de Cristo está imputada sobre nós. É nesse sentido que nós somos justos. Porque se a gente for ler o Antigo Testamento, eu entendo que é como se o ser humano tivesse que naquela época viver realmente com medo de Deus, né? Ao pecar, né? Porque Deus era muito justo e ia lá, matava. Então, assim, o Antigo Testamento, não sei, né? Tô lendo, tipo, me traz muito essa ideia de que na época os homens tinham que viver com esse, não temor, né? Porque temor é respeito, é amor, né? Mas viviam com medo mesmo de Deus. Assim, eu acho que muitos até confundiam, né? Amar a Deus, conviver respeitando Deus para que não fossem prejudicados por Deus ou atacados por Ele. Existiam ameaças, né? Exato, né? Se fizer, vou te abençoar. Se você não fizer... Se não fizer, a maldição, né? Toma aqui doença. Lá os montes da bênção e da maldição traz bastante isso, então, né? É quase que uma religiosidade, né? Tipo, não, temos que obedecer a Deus, não sei o quê, não havia muito amor, né? E eu sinto que claro que tinha uma galera aí que amava, mas estou falando dos homens que não... Os homens comuns da época, digamos. E no Novo Testamento eu sinto que já é uma outra vibe, tipo, não, é o amor mesmo, as pessoas olha com só. Jesus são movidas a amor. Sim. Mas ainda assim no Antigo Testamento, pode ver, tinha a lei, o povo não podia desobedecer a lei, mas dentro da lei tinha o aspecto cerimonial, que eram os sacrifícios. Sim. Já apontando o que para o homem? Olha... Você vai pecar. Vai pecar. E tem solução para o pecado. Essa é a solução para o momento. Mas olha que doido. Agora, é claro, assim como antigamente e hoje, né? Aquele que serve a Deus, ele não pode ser alguém... viver como eu vivia antes, né? Sim. Entregue ao pecado, né? Entregue ao pecado. Porque assim, em Jó, eu estava lendo Jó e coitado, né? Coitado de Jó. E aí eu estava conversando com o Ricardo, né? Que o Ricardo também sabe algumas coisas, assim, daí eu fico falando com ele. E aí eu não tinha terminado ainda de ler, e aí só tinha ido até a parte em que, né, Satanás foi lá, né, cutucou Deus, né, pra dar uma zoadinha aí, né, em Jó, e aí lá se foi perdeu tudo, até os filhos, né. Nessa hora que perde os filhos, eu fiquei, cara, por quê? Por que ele matou os filhos? Se Jó fazia os sacrifícios pelos filhos, porque sabiam que os filhos iam pecar. E aí, era até um ritual de Jó, toda manhã ele acordava e já fazia lá os sacrifícios pelos filhos. E eu fiquei, cara, não, Deus não ia matar à toa esses filhos. Fiquei encafifada. Aí eu comecei a concluir, cara, é porque quem tinha que ter feito o sacrifício eram os próprios filhos. Porque se os filhos pecaram, eram eles que tinham que se arrepender do pecado, não o pai que tinha que pagar um preço pelos filhos que, tipo, nem sabia se os filhos tinham pecado ou não. Então, os filhos, eu fiquei pensando assim, sozinha, feito uma doida ali. É os filhos que tinham que oferecer o sacrifício a Deus pedindo perdão. E aí, eu até conversei com o Ricardo e tal, não sei o que. Aí, depois, lendo mais um pouquinho mais pra frente, vem aqueles 3 amigos de Jó, né? E um deles fala isso, sobre que os filhos morreram não foi de graça. Porque eles eram pecadores. Eu falei, aí, ó, falei porque eles eram pecadores. Parecia que era um bingo ali pra mim, sabe? Tipo, Deus não ia matar os filhos de Jó à toa, sabe? Então, tipo,
o sacrifício, o pedido de perdão tem que ser pessoal, por né? quem pecou. O arrependimento tem que ser genuíno. E pessoal, né? E não tipo, pessoal. Eu vou pedir perdão por fulano. Não tem como. Eu não sei dizer que eles morreram porque eram pecadores, né? Eu não vou poder te afirmar, né? Uma coisa é certa. Com isso, Satanás queria atingir Jó, né? Não, o que a gente Satanás sabe estava sambando ali. né? Ele era um homem temente a Deus, desviava do mal e recebeu o mal, podemos dizer assim, né? Naquele momento. Por que Deus aceitou Satanás? Aceitou as provocações de Satanás? Por quê? Por que, Isaías? Você pode ver que nem Deus responde Jó, né? Deus não... a resposta que Jó pediu, porque Jó começou a se justificar. Sim. E olha que ele não estava contando mentira, né? Ele não estava mentindo. Não, porque muita gente fala, Jó não reclamou. Não, Jó reclamou bastante. E ele até pede perdão pela impulsividade dele de reclamar. Sim. Porque uma coisa é certa, Jó era um homem temente a Deus, que conhecia Deus, mas no final de tudo isso, a gente vai ver o quê? Ele cresceu no conhecimento de Deus. Ele disse, olha, eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te viram, né? Então, o resultado ali na vida de Jó foi de crescimento espiritual, de conhecimento de Deus. Deus se manifestou a ele. Jó fez um monte de perguntas, Deus respondeu a ele como? Fazendo um monte de perguntas. Me explica aí, Jó. Me explica isso, né? Da criação do mundo. Como quem estava ali sentindo a dor. Ele fala lá de uma criatura lá, o Leviatã, né? Fui até pesquisar o que era isso. O monstro do mar, né? Tava lá com o monstro do mar. A controvérsia. Devia ser uma baleia, de repente. Eu acredito que é um animal extinto. Devia ser um tipo um dinossauro. Um peixão. Né? O Marcus Eberlin, que é cientista e é crente, né? Ele é de origem batista. Hoje está na presbiteriana, mas ele foi batista, né? Ele é um dos maiores cientistas do Brasil. Hoje, vamos dizer, não trabalha mais com ciência, mas ele fala sobre ciência. Ele fala, é um dinossauro. Sério? Será? Dinossauro do mar? Cuspia fogo, o bicho ainda, né? Mas é claro, isso é controverso, tá? Pessoal, é controverso, eu não tô aqui... Eu não tenho essa capacidade, né? Mas eu sou bastante convencido que dragão existiu, viu? Olha, gente, imagina. Porque o bicho ali... Deus tá falando de uma criatura que existia. E ali fala que sai fogo da boca do bicho, né? Então, mas Deus falou assim, os homens não conseguem segurar essa criatura. Eles morrem de medo, morrem de pavor, né? Tanto é que tem uma expressão, mas aproveitando aqui, a gente já traz esclarecimento em Jó, né? Que está saindo um pouco do teu argumento, né? E que eu também não tenho resposta, tá? Mas muita gente fala assim, na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. É mentira, gente. Não está escrito isso. Né? Não, diz que está na Bíblia, dizem que está na Bíblia. Em Jó tem um versículo ali, na minha Almeida Revista e Corrigida, que traz isso. Mas não está dizendo que diante desse animal, o homem salta de desespero. O mundo está falando do animal, não está falando de Deus. Deus está falando do animal. Né? E olha só, aqui, tá grifado. Tá vendo minha Bíblia aqui? É preciosa. Eu vivo consertando ela, porque não quero perder ela. No seu pescoço pôs a força. Tá falando da força do animal, né? Perante ele até a tristeza salta de prazer. Vai ver depois. Leia aí, pessoal, numa outra Bíblia, numa outra versão, você vai ter o esclarecimento que não é isso aqui. Né? Diante dele, né? Salta o desespero. Né? É como que ele era um monstro que as pessoas morriam de medo, não era fácil de lidar, era impossível capturá-lo até mesmo, né? Então, enfim, eu estou trazendo isso aqui só para trazer um esclarecimento. Então, toda aquela dor, todo aquele sofrimento que o Jó passou,
tanto emocional, né, quanto físico, quando veio a doença na pele dele e tal. Na verdade, era o processo de amadurecimento espiritual. Eu sei que acabou gerando isso na vida dele. O processo de amadurecimento. Olha só, lembra o jovem rico? Jesus fala para ele, vai, vende tudo. Por que Jesus disse isso para ele? Jesus, você quer me seguir mesmo? O que é mais importante na sua vida? O jovem mostrou o quê? A mais importante é os bens. Mais importante é o que eu das minhas riquezas. É isso, em silêncio, com retirar do jovem rico, foi isso. Não, eu quero ficar com meus bens, é melhor. Saiu triste, mas preferiu ficar com os bens. Jó, ele perdeu tudo e manteve a sua fé. E ele é como um modelo, um arquétipo, né, para nós, né, de pessoas que perseveram na fé. Como diz Hinos, né? Sou um adorador, adoro tendo tudo e adoro tendo nada. Eu já falei isso na igreja, irmãos, é fácil cantar, né? Sou um adorador, adoro tendo tudo e adoro tendo nada. Jó sofreu na pele. E a princípio ele adorou ao Senhor, né? Com as notícias que ele teve, a primeira é que Jó foi provocado pelos amigos, né? Muito da crítica de Jó. Ficaram cutucando. Claro que depois, antes dos amigos falar, ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. De que ele nasceu, né, tal, né? Que os amigos estavam atribuindo ele culpa, né? Sim. Confessa, Jó, você pecou, né? Você pecou. Só acontece isso com quem peca, né? E Jó ficava bravo com aquilo, porque eu não pequei, vocês sabem da minha vida. Tanto é que Deus vai chamar a atenção deles, né? Tanto é que Deus, no final, vai falar, ó, vem cá, vocês não falaram que era reto a respeito de Jó. Então, quer ver? Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim, não sobre Jó, né? De mim o que era reto, como o meu servo Jó. Né? Porque, e tem textos que, aqui dos amigos dele, eles fazem uma aplicação do que a gente vai ver em outros textos da Bíblia. Eles vão falar da justiça retributiva, que nós vamos encontrar em Provérbios, por exemplo. Né? Que a pessoa não vai querer receber o bem fazendo mal. Isso é óbvio, né? Só que isso não se aplicava à vida de Jó. Né? E eles estavam o quê? Ó, Jó, é Deus que fez isso porque você pecou. E o que eles estavam procurando de Jó era uma confissão. E a queixa de Jó era o quê? Não, eu me apego à minha justiça. Né? Ele sabia quem ele era. Ou a forma com que ele falou, a convicção que ele tinha de vida, de retidão, era a mesma que Deus testificou a Satanás. Né? Sim. O próprio Deus deu testemunho de quem ele era. Né? E Deus falou, o diabo, o senhor cerca ele de bens, né? Então tá bom, vai lá, toca nele. Deus permitiu, né? Não sei porquê, Deus permitiu. Então, aí você vai chegar... Eu acho que, né, o princípio maior na história de Jó é que você ser temente a Deus não quer dizer que você vai viver uma vida só de alegrias e de bonanças. Né? Exato. Haverá tempestades, né, e muitos momentos difíceis que vão trazer maturidade para você. Se você se manter, né, firme Ou seja, não tem como ser um cristão sem você ter um sofrimento ali, na sua caminhada. O que eu já ouvi muito na igreja, vai de encontro ao que você disse, já ouvi muitas pessoas, isso desde que me converti, né, desde que me entendo por gente, se você é cristão e não tem provação, tribulação... O Vitor Belfort falou isso num podcast daquele barbudão, Douglas não sei o quê. Do Jesus Cop. Jesus Cop. O Vitor Belfort falou, se não tiver sofrimento na sua vida, então você não está tendo uma vida de retidão, uma vida de cristão. E de crescimento, né? De crescimento. Vamos dizer, às vezes vai num culto uma palavra que fala, né? Vai te impactar, uma palavra, mas basta, né?
falou assim, existe diferença entre luta e provação também, né? Lutas, e a maioria delas é por culpa nossa, né? Quando eu não administro bem a minha vida, até a saúde, né? A minha finança, né? Vivo batendo cabeça. Deus ajuda? Claro que ajuda, né? Eu não tenho dúvida que você pedir misericórdia de Deus, Deus vai te ajudar, vai te prover, vai te... né? Eu não tenho dúvida a respeito disso, né? Mas provação, aí é Deus, né? Por meio de dificuldades, né? Te habilitando, né? A crescer espiritualmente, a moldar o seu caráter. Quer te ajudando, na verdade, né? Para você não ser autossuficiente, né? Eu até uma vez ouvi alguém que foi pregar na nossa igreja, ele falou uma palavra que aí eu já não discordo frontalmente, né? Ele falou assim, eu tenho saúde, e um senhor, eu tenho saúde, eu estou bem. Ele falou várias coisas lá que eu não me lembro, eu lembro que ele falou da saúde, né? Porque eu sou mais do que vencedor. Gente, vai ler o texto lá, quando fala que eu sou mais do que vencedor. Vamos ver? Vamos ver? Vamos ver? Podemos ver? Podemos. Fiquei curioso agora. Gente, olha, meu Deus, não tem nada a ver. Aqui, mais que vencedor, a palavra mais que vencedor, né? A palavra, sei que significa vencer além, né? Mas vamos ver aqui. Oh, meu Deus do céu, me deu até um branco agora aqui. Qual que é o... Romanos ou Romanos ou... não, aqui é Romanos. Link de palavras. Não, muita pressão e aqui. ele anota aqui os links. Isso é legal. Ele vai fazendo umas... Não, eu faço, além das referências que a Bíblia tem, eu faço as minhas referências. Ele faz as referências dele. Que diz aqui... 8 e 37. Aqui o versículo, né? Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ele está apontando para alguma coisa. Olha só. O versículo 35, o versículo acima, é o capítulo Romanos 8, 37. É o texto que foi citado pelo irmão, né? Mas vamos ler o versículo a partir do 35 apenas. Né? E depois vamos ler o subsequente. Esse aqui é chamado de contexto imediato. Né? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então somos mais que vencedores, o quê? Acima das circunstâncias. Nós somos vencedores quando a gente passa por tudo isso, passa pela aprovação. Não é porque eu estou bem, não, porque eu venço todos os dias. Todos os dias somos reputados como ovelhas para o matadouro. Todos os dias eu venço, todos os dias eu permaneço em Cristo. Nada me separa de Cristo. É uma escolha diária a gente viver com Cristo. É uma escolha diária. Não tem como falar... Eu conversar com Deus hoje e amanhã eu não me lembrar dele. Não existe isso na vida do cristão. Todos os dias a gente é um cristão. E é que nem Mateus aqui, que é muito citado, né? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui falando até mesmo no sentido de prosperidade. É que negócio, ninguém é contra prosperidade. Todo mundo quer o melhor, né?
luta por isso, mas vamos dizer que aquela promessa aqui, ó, que muita gente diz assim, mas as demais coisas vos serão acrescentadas. No dia a dia as pessoas citam assim, né? Mas aqui no texto diz, e todas essas coisas. Que todas essas coisas? Mateus, né, 6:33, que eu estou lendo aqui, é o que Jesus está falando. Aquilo que o homem não deve viver ansioso por coisas básicas da vida. Comer, beber e vestir. Sim. Jesus não está dizendo aqui, olha, se buscar primeiro o reino de Deus... Você terá um carrão do ano, uma casa, uma mansão... não é isso. Porque a riqueza é espiritual, não é riqueza material. Efésios 1:3, né? Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, né? Fala, toda sorte de bênçãos. Ninguém está dizendo aqui que a gente não pode pedir, né? Que Deus não pode dar, né? E acredito até que muito que a gente tem foi Deus que nos deu, né? Ele que nos deu saúde, nos deu capacidade, né? E também tem a questão do nosso esforço também, né? Sim. Porque se a gente não se esforçar nessa vida, escolhas de vida, né? Então, é isso, né? Então... O grande problema que acontece, eu acho assim, na internet, são essas... Eu fui servir água pra gente, molhei todo o chão ali, depois eu tenho que limpar. Eu acho que o grande problema na internet, assim, é mostrar... Surge, né, alguns cristãos que falam, eu tenho uma vida muito boa, muito abençoada, porque eu sou bem crente, eu sou bem cristão, né? Eu sirvo a Deus. Então, olha tudo que eu consegui aqui. Eu tenho uma casa grande, eu tenho saúde, meus filhos têm saúde, somos pessoas bonitas, pessoas ricas. Por quê? Porque servimos a Deus com paixão. E aí eles vendem esse produto. Eles vendem isso, sabe? Sim. E aí isso frustra muitas pessoas. Tipo, pô, eu tenho uma casinha, sabe? Eu moro mal, vamos supor assim, sabe? Eu não tenho carro na garagem, não tem nem garagem. Imagina carro na garagem. E eu sou um cristão ali, ó, fervoroso, temente, amoroso, genuíno, verdadeiro. Por que essa pessoa tá vendendo uma coisa tão maravilhosa, diz que é a vida perfeita dela, vende isso na internet, que a vida que ela é tão boa, ela serve tanto a Deus, e aí ela foi tão abençoada, e eu não sou abençoado. Sim, então sim. Isso cria frustrações enormes em cristãos que às vezes começa a questionar até a vida cristã dele. Sim. Eu não sou, né, porque passo por isso, que tem alguma coisa de errada comigo. O que eu fiz de errado? Uma vez eu vi na televisão, né, falando assim, que se você não está prosperando, se não está sendo abençoado, tem alguma coisa errada. É isso, olha que absurdo. É claro que pode ter alguma coisa errada, mas... Pode ter, mas não no sentido espiritual. Exato. Por exemplo, eu não me qualifiquei, eu não corro atrás. Não corri atrás. E em tudo que eu vou fazer, né, vou pedir a bênção de Deus, né? E ainda assim, no meio do caminho, Deus às vezes pode permitir, né, no sentido de nos provar, de perdermos algo que para nós é um trabalho, aquele trabalho dos meus sonhos, né? Aquilo que eu tinha lá, perdi tudo, aconteceu, assim, né? Como Jó, né? Assim como ele pode oferecer, ó, tá colocando na tua cara aqui, ó, essa oportunidade maravilhosa. Agora você que decide se você vai querer isso ou não. E a gente fala assim, ó, a gente não pegou aquilo aqui que o Deus ofereceu pra gente, porque a escolha que a gente tomou. Mas o sentido que o camarada falou foi no sentido espiritual, né? Então... Gente, isso aí decepciona muita gente. Sim. Vai decepcionar muita gente, porque às vezes a pessoa já está lá até depressiva com a situação da vida dela, e daí ouve aquilo. Aí acabou. Né? Meu Deus, e agora? Acabou. E quando a gente está falando de evangelho, a pessoa está fazendo isso em nome do evangelho. O evangelho não está ligado a isso. Nunca, em nenhum momento é citado isso. Em Israel, a obediência deles sempre estava ligada à terra, à prosperidade da terra, né? Sim. No Novo Testamento, não. No Novo Testamento não está ligado a isso. Tanto que os apóstolos estavam vendendo, eles os que tinham dinheiro, os que eram ricos, não os apóstolos, os outros que eram ricos, eles vendiam os seus bens
para poder dar esse dinheiro para os apóstolos que ajudavam quem não tinha dinheiro. Quem não tinha, para ajudar quem não tinha. Exato. Tinha pobres ali. Então, assim, esse rico aqui, ó, não, Paulo nas viagens missionárias dele, ele arrecadava dinheiro, né, para enviar para os pobres de Jerusalém. A igreja mãe era necessitada, era carente. Sim. A igreja do Pentecostes era necessitada, era carente. A igreja abençoada espiritualmente, materialmente era carente. Então, não tem lógica, né? A gente se refere à teologia da prosperidade, né? Que não que a gente não creia em prosperidade, bênção, né? Mas não como eles colocam. Não vamos confundir, sabe? Eu acho, como a gente está falando, são escolhas que a gente toma, que vão ser legais, a gente vai conseguir, ou que não vamos conseguir. É como você falou, de acordo com o nosso esforço, a gente correr atrás ou não. Então, não sobre esses falsos crentes, sabe? Que vendem uma imagem... Falsos mestres, né? São falsos mestres. Que vendem uma perfeição que não existe, sabe? E muitas das vezes, conforme Pedro fala, né? Ele fala assim como entre o povo no passado, né? Houve falsos profetas, entre vós também se levantarão falsos mestres, né? E ele vai dizer que farão de vós negócio, né? Acho que é a segunda carta, ou a primeira carta de Pedro, né? Ele fala a respeito disso, né? E muitas das vezes, esses, né, estão comercializando, né? Sim. A fé, né? E é o que mais está acontecendo. É o capítulo 2 de 2 Pedro, né? E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós também haverá, né, falsos doutores, ou mestres, né? Sim. Vai depender da versão. Quem introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo a repentina perdição. E muitos seguirão suas dissoluções. Você vê a linguagem difícil, né? É libertinagem, né, essa palavra aqui, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, né? São os falsos coaches cristãos, né, que tá chovendo por aí hoje em dia. Isso aí é uma previsão, né, do que a gente vive hoje. Do que a gente vê, né, hoje. A gente vê tantos gurus, tantas pessoas. Existem, né? A gente não pode generalizar, óbvio, né? Mas sim. Existem muitas pessoas pregando realmente o evangelho sem realmente buscar absolutamente nada de graça, né? Por amor. Tempo, a gente vê muitos ali, sabe, provocando, né? Criando essa angústia nas pessoas de que falta Deus no coração para que a pessoa comece a prosperar, né, / ganhar dinheiro, né? Tá apontando o dedo, né? Igual os amigos, né? E trabalham aí com gatilhos de emoções, né? Que daí realmente geram ansiedade nas pessoas, achando que ler a Bíblia, começar a crer em Deus, vai começar a engordar a conta, né? Sendo que dinheiro ela vem a partir da semeadura, né? Sim. E ainda nessa linha, né, eu preguei sobre ali em Atos, acho que é 12, que fala, muitos pregadores pregam lá, Pedro foi liberto da prisão, né? Mas antes, no comecinho, Tiago, ele foi preso, sentenciado à morte e executado. Daí, e foi logo assim, estava passando a pandemia, que estava me angustiando ver pessoas que estavam orando por familiares e mesmo assim morreram. Ver pessoas fazendo clamor, campanhas de oração, né? Reunia lá dias, orando, né? Isso que foi visto, né? Fora o que eles fizeram, claro que a gente não viu. E não teve, faleceu, né? Mas aí a gente, muitas vezes o foco tá, Pedro, a igreja estava orando e ele foi liberto da prisão. Mas será que a igreja não orou por Tiago também, não? Exato. Foi morto, né, a espada lá por Tiago, por Agripa II, né? Da família Herodiana. Por que Deus não conseguiu evitar isso? Então, porque Deus libertou Pedro e... Quem estava com Pedro que eu esqueci?
Não, nesse momento era só Pedro, né? Que estava na prisão. O Tiago foi o primeiro preso e executado, né? Não, mas depois, Deus enviou um anjo lá e conseguiu libertar eles da prisão. Sim. Assim, Deus conseguiu, por que não evitou que Tiago morresse? Tinha que morrer. Não, a questão que a gente está falando é assim, né? Deus não faz tudo como a gente quer, né? Eu não sei se vocês... É que a gente quer explicação de tudo. Não sei se vocês viram o filme. O filme é baseado no livro, que é biográfico, né? Mas quem ainda se acha no YouTube, porque é um filme antigo, é O Refúgio Secreto. Uhum. Vale a pena, é comprido, é lento, mas é do período da Segunda Guerra Mundial. A família Ten Boom, no Haarlem, ali na Holanda, que foram mortos pelos nazistas, né? Só sobreviveu a Cornélia Ten Boom, ou a Corrie, né? Como era abreviado o nome dela. Ela que escreveu esse livro, Refúgio Secreto, foi feito um filme. Tanto é que quem fez foi uma produtora do Billy Graham, que fez o filme. Eu assisti o making of, né? Uhum. Para saber mais, né? Aí, por que eles foram mortos, né? Porque eles salvavam judeus. Na casa deles fizeram um compartimento secreto quando batia a Gestapo na porta, né? O ASS, acho que era a Gestapo mesmo. Batia, escondia eles lá, né? Até que foram denunciados e descobertos. Foram presos, né? Eu sei que por fim, eu vendo a história ali, que sobreviveu só a Cornélia. E a irmã dela, no filme, claro, eu estou confiado que o relato é da Cornélia, né? Uhum. Mas serve também pelo menos como ilustração para nós. A irmã dela falou lá no centro aquele centro de concentração, eles ficaram naquelas prisão terríveis lá, elas ficaram, né? Terrível. Inverno, neve, né? E a irmã dela era muito doente. A irmã dela falou assim, Corey, Deus me falou que, acho que antes do Natal, não lembro, era uma data especial, nós seremos libertadas. Eu vou contar aqui, dá vontade até de... Porque eu assisti aquele filme chorando, eu choro, sabe, as coisas, sabendo que é verdadeiro, né? Sabendo que tem base factível, né, na história. Aí... ela falou, nós seremos libertados antes do Natal. Eu creio que era antes do Natal. Mas o que aconteceu? A irmã dela morreu antes dessa data. Mas ela ainda falou assim, Corey, quando saímos daqui, conte para o mundo inteiro que não há poço tão profundo que Deus não possa alcançar. Vocês já ouviram essa frase? Eu vi pelo menos nesse filme, né? Baseado na história de uma família. Aí, a irmã dela, por fim, a Betsy, né, ou Elizabeth, né, chamava de Betsy, ela morreu e, de repente, estava lá a informação, os nazistas lá, os guardas, chamam Cornélia Ten Boom, né, vai lá para uma sala, eles assinam os documentos lá, carimba, você está livre. E ela sai da prisão. Eu não lembro se o filme detalha isso, mas uma coisa eu entendi. As duas foram libertadas antes da data que ela preferiu. Eu imaginei isso. Uma foi para a glória, né? Eu imaginei e a Betsy era mais sensível que a Cornélia, né? A Cornélia que sobreviveu, ela era mais dura, né? Pessoa mais dura, guardava muito rancor. Só que eu vi o testemunho dela, eu vi a idosa contando, né, o que ela passou, vi o testemunho dela, que já é falecida também, né, no presente momento. E era uma pessoa mais sensível, até mesmo à voz de Deus, né? Então ela disse, Deus falou para mim, né? Provavelmente ela já sabia. E a mesma coisa, Tiago e Pedro, né? Mas por que Deus não salvou? Foi liberto. O Tiago também foi liberto. Exato. Né? Para sempre, né? E só aguardando a ressurreição do corpo, né? Porque a ressurreição que a gente fala é do corpo, né? Uhum. Que o homem será reconstituído, né? No seu corpo, alma e espírito, né? O espírito, alma e corpo. Então... Existe uma coisa assim que abriu um pouco minha mente com relação a isso, né? A gente às vezes pede, né? Por um milagre, pela cura. Uhum. É justo, né?
Mas, né, às vezes a gente não é correspondido, a gente fala, Sim. poxa Deus, por que não aconteceu? Mas a gente não para pensar no milagre e na misericórdia de Deus diariamente, né? A gente poderia simplesmente não acordar, né? Todo santo dia, né? Sim. E a gente está ali, então a gente tem um milagre. Ou alguma situação de perigo que a gente teve, a gente nem percebeu que a gente foi salvo ali. A gente é salvo a gente é cuidado, né? Nós somos cuidados, né? E assim, a gente vai ter um momento em que todos iremos, né? Sim. Não, Jesus ressuscitou a Lázaro. E daí? O que aconteceu depois? Lázaro morreu depois. Né? Ele morreu de novo. A ressurreição definitiva, né? Que a gente nunca mais vai morrer, é na ressurreição, né? Ou quando o Cristo vier buscar a sua igreja, né? Ali vai ser definitivo, né? Assim como Jesus, como é as primícias, tem um texto que diz que ele ressuscitou e não morre mais, né? E a mesma coisa será conosco, mas só... E meu sogro, né, diz que falava, né, já de saudosa memória, dizia, né, ninguém fica para semente, né? Lázaro não ficou para semente quando Jesus ressuscitou, né? Então, é mais ou menos essa ideia aí. Por falar em milagre, assim, você sente, você lembra, você tem na memória algum momento que você fala, não, isso foi um milagre na minha vida? São tantas situações assim, né, que a gente às vezes nem percebe, né, também. Mas eu tenho na minha vida, na minha família, no caso, eu tenho uma filha que é autista, né, e ela, quando nasceu, tinha refluxo, né, e foi a minha esposa, mas tomava remédio, não resolvia nada, não resolvia. Não é um refluxo momentâneo, não, né, era um problema mesmo. E foi feita uma campanha de oração, e ela foi respondida, né? Ela foi curada, né? Foi conforme a visão, né, que nos contaram, né, do que Deus fez, aquilo se confirmou na prática, né? Ela nunca mais precisou, era todo mês comprando lá uns tipos de remédio lá que parece que jogar dinheiro fora, né? Que não resolvia nada, né? Esse, vamos dizer assim, um milagre mais extraordinário, né? Que é aquele que... Mas é claro que a vida da gente, eu considero toda ela, né, como um milagre, né? Deus cuidando de nós, nos dando livramento, né? Coisas que pessoas disseram, vai acontecer isso, né? E aconteceu. Eu vi isso e aquilo se confirmar, né? Coisas da vida, vamos dizer, material, né? Coisas da vida material que Deus abençoou, abriu a porta. Que a gente sabe que foi Deus, né? Que preparou, né? A gente já está terminando já o podcast. O que você poderia falar para aquela pessoa que está ali e ainda reluta, né, em ter fé, reluta em acreditar diariamente em Deus? O que você poderia falar para essa pessoa? Que continue, que persevere, né? Que a nossa vida, né, promessa, o que Jesus disse, né? Vamos dizer promessa, mas que Jesus disse, no mundo tereis aflições, né? Jesus não disse outra coisa, né? Tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E por que nós vamos vencer? Inspirado nele, porque ele venceu. Ele não precisava, por ele, estar aqui no mundo, né? Nós almejamos a glória, né? A glorificação, né? Quando estaremos livres da dor, né? Livre da separação, livre da doença, da corrupção dessa vida, né? Das lutas dessa vida, né? As dificuldades, né? As aflições dessa vida. A gente almeja a glória, né? E Jesus, ele deixou a glória. Então a gente tem que se inspirar nele, né? Se inspirar porque ele disse, no mundo tereis aflições, mas tenham um bom ânimo que eu venci o mundo, né? Então é inspirado nele que nós devemos
perseverar, né? E a gente vai ver em Apocalipse ali várias promessas nos primeiros capítulos, né? Dizendo ao que vencer, né? Então a gente precisa vencer, é ir até o fim. E não pense assim, eu passo por tanta luta, eu sou um crente derrotado, eu não sou um bom cristão por estar passando isso. É mentira de Satanás. Porque como nós vimos aqui, né, que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós somos, e mais que vencedores o quê? Passando por perseguições, passando por tribulações, passando pelas aflições da vida, pelas dificuldades da vida, é que nós somos mais do que vencedores. E mais, né? Como eu disse uma frase aqui, eu vou repetir, apontar àqueles que nos ouvem, né? Aquela frase que eu ouvi atribuída a Betsy Tembum, que ela disse para a irmã dela: diga ao mundo, e eu digo para você, que não há poço tão profundo que Deus não possa alcançar. Não há situação difícil, não há problema insolúvel, né? Deus, pelo seu Espírito, Ele que te dá alegria, é Ele que te consola, que te conforta. O que nós não podemos fazer é jamais retroagir, né? Como a gente vê ali em Hebreus 10:38, né? Mas o justo viverá da fé. Mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, né? Mas o texto vai dizer que nós não somos daqueles que recuam para a perdição, mas que progredimos para a conservação da alma. Então Deus abençoe você, a sua vida, a sua família. Fique firme, coloque tudo nas mãos de Deus. Creia, continue crendo, apesar, né, de tudo, né, porque a Bíblia diz que Abraão, ele creu contra a esperança. Aquilo que parecia que não tinha jeito, ele continuou crendo na promessa de Deus. É essa a nossa vida, né? Aquilo que era impossível ao homem, mas era uma promessa de quem? De Deus, né? Então, nós devemos perseverar até a glorificação final. Em nome do Senhor Jesus, que é Ele que nos garante, é Ele, tá? É Jesus que nos garante a vitória. Confiamos sempre nele. Amém. Obrigada, Isaías. Muito obrigada. Obrigada por tudo que você nos ensinou hoje. Daria para ficar mais e mais horas a gente conversando, porque é infinito o assunto, sabe? Falar de Deus, de Jesus, do Espírito Santo é um assunto infinito. Não tem princípio, meio e fim. Não, é infinito o assunto. E é tão bom. A gente não fica tenso, sabe? Falar de Deus faz a gente se sentir realmente preenchido. Eu me sinto muito preenchida quando eu falo de Deus, quando eu leio a palavra. Parece que a paz na hora vem, sabe? E abraça. Então, obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada por tudo que você nos ensinou. Deus abençoe muito a você e a sua família. Porque Deus abençoa, como você falou, os justos, sabe? Então, muito obrigada mesmo e Deus abençoe. Amém. Ele falou um negócio ali, eu queria ter comentado. Ai, desculpa. A vontade... Não, mas tudo bem, aqui acaba mudando a direção, né? Falou, quando eu falei na mensagem lá de Tiago, eu até falei, sentindo pregar sobre aquele assunto, estudei porque Tiago morreu, né? Mas Deus libertou a Pedro, né? Será que a igreja não estava orando por Tiago também? Certamente sim, que ele não foi morto de repente, Exato. né? Ele foi preso, julgado, sentenciado e depois executado, né? Aí na mensagem eu falo a respeito da própria oração do Pai Nosso, que é um modelo, vamos dizer, um esboço de oração, que diz muito respeito à nossa vida, né? À nossa própria vida. Por exemplo, lá está lá, Jesus dizendo, seja feita a tua vontade. Ele diz, nós temos que orar, né? Ainda tendo em mente, no mínimo tendo em mente, que é a vontade de Deus que vai ser feita. E Jesus, ele ensinou aquilo que ele viveu, né? Porque ele disse assim, né? Acho que é Marcos, né? Ele traz assim, Pai, todas as coisas te são possíveis.
segundo o registro de Marcos, está assim, né? Todas as coisas te são possíveis, né? Afasta de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Aí você vê, seja como tu queres, mas como eu quero. Jesus fez o que ele ensinou, seja feita conforme a tua vontade, né? Então é isso que as pessoas têm que ter em mente, né? Que é a vontade do Pai. É a vontade de Deus, é soberana, né? O soberano é Deus. Nós não temos direito de pôr Deus na parede, de exigir, né? Nada disso, né? A gente tem que acreditar. Mesmo que a gente não concorde com aquilo que aconteceu, exatamente. não perca a fé. Não perca a fé. Não perca a fé.